seu pai, Jacó, seus meninos, suas mulheres, nos carros em que Faraó enviara para levar. E tomaram seu gado, seus bens e tudo que tinham adquirido naquela terra de Canaã e vieram ao Egito. E Jacó, toda a sua descendência com ele, seus filhos e os filhos dos seus filhos com ele, as filhas e as filhas dos seus filhos, e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia ela vai contar a história de quando Deus ele encoraja Jacó a descer ao Egito. A Bíblia diz que Jacó ele era um homem como todos os homens daquela época, ele era o provedor da sua casa. E quando Jacó, ele, certa feita, Deus ele fala com ele, Deus desce em visões para Jacó, e Deus fala assim: Jacó, pega tudo que você tem, pega seus filhos, pega seus bens, pega seus gados, e desce lá no Egito. Você, a partir de hoje, você vai largar a sua terra, a terra que você mora, a terra de Canaã, e você vai descer para o Egito, porque lá eu vou fazer de ti uma grande nação. A Bíblia diz que Jacó ele morava na terra de Canaã, e por mais que Canaã não fosse uma terra, ainda não fosse uma terra tão fértil como ela veio ser depois de muitos anos, a terra que mana leite e mana mel, Jacó ele era acostumado a viver, Jacó ele vivia da plantação. Então a vida de Jacó ela era bem mais fácil em Canaã, porque ele já tinha todo o costume de viver naquela terra, de viver ele e sua família. Então quando Deus ele pede para Jacó pegar tudo que tem, seus filhos, suas filhas, sua mulher, e descer ao Egito, Deus ele está pedindo para Jacó tomar uma atitude às cegas, porque Jacó não sabe o que espera o Egito. Jacó não sabe como vai ser o Egito, mas ele ouve uma palavra: olha, pega tudo que você tem, desce, porque através dessa palavra que ele ouve tem uma promessa, e a promessa é: vai, porque lá eu vou fazer de ti uma grande nação. A Bíblia diz que Jacó ele recebe esta palavra, e a Bíblia diz que quando ele sai da sua terra em direção ao Egito, ele para em uma cidade que chama Berseba, que significa poço do juramento, que aquela cidade tinha um costume que toda a promessa que fosse feita ali teria que ser cumprida. Então Jacó ele para em Berseba, e a Bíblia diz que eles param, e Jacó levanta um altar. Jacó levanta um altar para Deus. E altar não é sinônimo de pedido, altar é sinônimo de gratidão. E eu só agradeço quando eu tenho motivos, ou quando tenho expectativa de ter motivos. A Bíblia diz que Jacó ele para no meio de Berseba e oferece sacrifícios a Deus em forma de gratidão. Creio eu que a sua família começa a se perguntar por que ele está parando no meio de uma cidade que ele não conhece para levantar sacrifícios em forma de gratidão, sendo que ele não tem motivos para agradecer. Por quê? Porque ele não sabe se vai dar certo. Jacó não sabe se ele vai conseguir chegar no Egito. Jacó não sabe se ele vai morrer no Egito. Jacó nem sabe se ele vai conseguir chegar bem ao Egito. E mesmo sem Jacó saber se vai dar certo, Jacó já para e agradece a Deus. Ou seja, Jacó lhe prova que ele não precisa ver acontecer para ele agradecer, mas ele agradece para ele ver acontecer, irmão. Porque quando estamos debaixo de uma promessa como Jacó, existem dois tipos de promessa. Existe a promessa que Deus ele realiza, ele cumpre, porque ele já te prometeu.
Então, mesmo sem a gente merecer, Ele cumpre, porque Ele é da tua palavra. Mas existem promessas que Deus, Ele cumpre, porque Ele tem um prazer em cumprir sobre as nossas vidas. E a única coisa, a única atitude que estimula Deus ter prazer em cumprir promessas é a gratidão. Mas agradecer quando tem motivo é fácil. Agradecer quando tudo dá certo é fácil. Agradecer quando você tem certeza de algo é fácil. O difícil é você estimular a sua fé a crer sem ver. É por isso que as pessoas acham que nós cristãos somos loucos, porque temos o costume de agradecer a Deus mesmo sem ver o que está acontecendo. É eu olhando para a minha carne, olhando para o meu eu, olhando para mim mesmo, dizendo: eu estou agradecendo. Eu estou vendo não, mas eu estou agradecendo porque eu sei que o Deus que me prometeu vai ser fiel para cumprir. Então, quando nós estimulamos a nossa fé para agradecer antes de pedir, aí Deus tem prazer em cumprir promessas sobre a nossa vida. Porque a fé, ela consola a razão. Porque a razão anda de um lado e a fé anda do outro. A Bíblia diz que a fé é o fim e fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que você crê. Ou seja, eu não vejo, mas eu creio que debaixo da palavra que eu estou, Deus irá cumprir todas as promessas que Ele me fez. E é nesta noite que o Espírito Santo de Deus, Ele liberou a palavra para você dizendo: agradeça, porque enquanto você agradece, eu cumpro as promessas. Enquanto você agradece, eu curo enfermidades. Enquanto você agradece, eu abro porta para você. É tudo questão de agradecer ao seu Deus. É por isso que um culto como esse não pode ser um culto de pede-pede, porque culto não é para pedir, culto é para agradecer. Aí quando a gente vem com o costume de pedir, aí fica um culto como esse, um culto pesado, um culto xoxo, porque o culto pesado não é culpa do pastor, o culto pesado é culpa da intenção do crente que veio. Mas nesta noite a palavra transforma, e a palavra vai te levar à gratidão. Tem pessoas que quando Deus olha, que vem para a igreja, Deus vira até os olhos, porque sabe que vem é um pede-pede, é um pede-pede, é um pede-pede. Mas enquanto hoje você agradece, Ele realiza as promessas que Ele te fez. Porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus vai cumprir. Deus, Ele realiza a promessa. Mas nós temos que ser filhos obedientes, não filhos mimados, que quer tudo na hora que nós queremos. Queremos do nosso jeito, queremos na nossa hora, e se não for na nossa hora, a gente não quer mais. Não. É por isso que Jacó, ele ouve Deus em visão, e a primeira coisa que Deus fala: ó, Jacó, Jacó. Aí ele fala: eis-me aqui. Vemos que o texto chama Jacó uma vez pelo nome de Jacó e a outra vez pelo nome de Israel. Os dois nomes eram dele. Porém, quando o texto chama ele pela primeira vez de Jacó, é Deus, o Deus deles, Jacó. Vem cá, eu tenho que te chamar a atenção, te lembrando que eu te conheço como ninguém te conhece. Porque se eu te transformei o seu nome de Jacó para Israel, é porque eu te conheço. E quando ele vai ouvir a voz de Deus, ele fala: eis-me aqui. Por quê? Eis-me aqui é um sinal de obediência. Eu estou ao dispor, Pai. O que o Senhor pede, o que o Senhor quer, o que o Senhor quer falar comigo, que eu ouço. Mas parece que é Deus chamando o povo hoje em dia, e o povo não ouve, o povo é surdo, o povo não presta atenção. O culto é uma bênção, a palavra é uma bênção, o louvor é uma bênção, mas o povo está surdo, o povo está boiando no meio do culto. Aí acaba o culto, não recebe nada, aí acha que é culpa de Deus. Não, é culpa sua que não está disponível para Deus.
É Deus chamando Jacó, e Jacó, eis-me aqui. Era 4 da manhã, enquanto o anjo chega na prisão de Pedro, e Pedro está lá, eis-me aqui, pai. O anjo chama, ele levanta e obedece. Por quê? Porque era como Samuel, era o profeta falando, vai dormir, e ele falou, não durmo, porque tem alguém me chamando, e quando ele chama, eu tenho que estar disponível para a ordem. Eis-me aqui, Senhor. É como um soldado quando o seu coronel chama, é sim, Senhor, bate continência, porque é sinal que está disponível, e Deus